seu canal. Vamos a mais um episódio de A Bíblia Não Tinha Razão. Naturalmente, existem alguns problemas evidentes para a aceitação dessas datas no que se refere à reconstrução histórica precisa, inclusive a extraordinária duração das vidas de Abraão, Isaque e Jacó, todas as longas que cederam aos 100 anos. Além do mais, as genealogias posteriores que delinearam os descendentes de Jacó eram confusas e não abertamente contraditórias. Moisés e Araão, por exemplo, eram identificados com a quarta geração, descendente de Levi, tribo de Jacó, enquanto Josué, um contemporâneo de Moisés, Arão, foi declarado como 10ª geração, descendente de José como filho de Jacó. Não uma discrepância secundária. Aqui o apanhado geral sobre a Bíblia não tinha razão. Alguns indícios anacrônicos, estudiosos críticos dos textos bíblicos, que haviam identificado fontes distintas subjacentes ao texto do Gênesis, insistiram que a narrativa dos patriarcas tinham sido escritas numa data relativamente posterior à época da monarquia unificada, do século X ao 8 a.C., ou ainda mais tarde, durante o exílio e o pós-exílio, século 7 e 5 a.C. Julius Wellhausen, estudioso bíblico alemão, argumentou que as histórias dos patriarcas nos documentos J.E. refletiam preocupações da antiga monarquia israelita, projetada nas vidas de países lendários. No amplo passado mítico, as histórias bíblicas deveriam então ser consideradas como mitologia nacional, sem mais bases históricas que a saga homérica das viagens de Ulisses e a epopeia de Virgílio sobre a fundação de Roma por Enéas. Em décadas recentes, os eruditos bíblicos americanos John Van Seters e Thomas Thompson desafiaram ainda mais a suposta evidência arqueológica para os patriarcas históricos no segundo milênio de Cristo. Argumentaram que mesmo se textos recentemente contivessem algumas contradições antigas, a seleção e a ordem das histórias mais expressava a mensagem clara dos editores bíblicos, que na época da compilação, do que preservavam um relato histórico confiável. Mas quando a compilação aconteceu, o texto bíblico revela algumas pistas límpidas que podem reduzir a época de sua última composição. Época disso, a menção repetidas aos camelos. As histórias dos patriarcas são repletas de camelos, geralmente tropas de camelos. Mas como a história da venda de José como escravo por seus irmãos no Gênesis, capítulo 37, versículo 25, os camelos são descritos também como bestas de carga usadas no comércio de caravanas. Sabe-se que agora, por meio da pesquisa arqueológica, que os camelos não foram domesticados como bestas de carga, senão no final do segundo milênio, e que não eram usados para esse fim de forma ampla no Antigo Oriente Médio, próximo, a não ser bem depois de 1000 a.C. É um detalhe da mais notável: caravana de camelos carregando resina, unguento e mirra. A história de José revela familiaridades óbvia como os princípios produtos lucrativos do comércio árabe, que floresceu à supervisão do Império Assírio aos séculos 8 e 7 a.C. De fato, as escavações do sítio de Tel Gemet, na planície da costa sul de Israel, entrepôs particularmente proveitoso na principal rota das caravanas entre a Arábia e o Mediterrâneo. Revelaram o crescimento dramático do número de ossos de camelo do século 7. Os ossos eram quase exclusivamente de animais maduros, sugerindo que serviam como besta de carga, e não de rebanhos criados no local. Entre nesses também seriam encontrados ossos de animais jovens. Com efeito, é precisamente nessa época que fontes assírias descrevem o uso de camelos como animais de carga. Só então esses animais se tornam um traço essencial da paisagem, incluídos como detalhe casual da narrativa literária. Depois vem a questão dos filisteus. Deles ouvimos falar junto
com o encontro de Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus, na cidade de Gerara, Gênesis 26:1. Os filisteus, grupo de migrantes do Egeu ou do leste mediterrâneo, estabeleceram seus povoamentos na planície litorânea de Canaã algum tempo depois de 1200 a.C., nos séculos 9 e 10. Suas cidades prosperaram e continuaram e dominaram a área durante a parte considerável do período assírio. A menção a Gerara como cidade das narrativas de Isaac e a citação da cidade, a atribuição filistina da história de Abraão em Gênesis, sugere que ela teve importância ou que pelo menos era bem conhecida na época da composição da narrativa dos patriarcas. Então, pessoal, é isso aí. Quer dizer que a história que é contada na Bíblia é totalmente equivocada e até as datas não batem. Então nós sabemos que a história cultural da Bíblia pode ser feita, mas não com verdade sistêmica. A Bíblia não tem razão. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Um forte abraço. Até mais.